Olá, seja muito bem-vindo ao canal Logisticas. No vídeo de hoje você vai conferir quando foi que a logística deixou de ser uma atividade essencialmente militar e começou a ser incorporada dentro das empresas. Você vai ver quando é que a logística começou a ser considerada como ciência de fato e quando o estudo dela se ampliou. Nós vamos estudar hoje sobre a evolução da logística desde a Segunda Guerra Mundial até os dias atuais. Na época da Primeira e Segunda Guerra Mundial, a logística, principalmente a da produção americana, se preocupava mais na produção e distribuição de armamentos e munições, justamente porque era a época da guerra. Foi nesse período em que a logística começou a ser tratada como ciência de fato. Foi quando o estudo dessa área se ampliou. Agora pensa comigo como é que estava o mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Muitas cidades estavam destruídas, muitos prédios, e elas precisavam ser reerguidas. E quem iria fazer isso, quem iria trazer os suprimentos para que isso fosse feito, seriam as empresas. Elas iriam fornecer material de construção, alimento e todo tipo de suprimento. Então foi nesse período, depois da Segunda Guerra Mundial, que a logística das empresas começou a mudar muito. A forma de se gerenciar teve que passar por uma mudança. Eles tiveram que produzir em massa para poder suprir a necessidade. Inclusive, tem um texto que eu quero mostrar para vocês que ele diz bem assim: ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o mercado estava bastante aquecido no mundo inteiro. Demandava todos os tipos de produtos e as indústrias os produziam em ritmo acelerado. Isso despertou a necessidade de aprimoramento dos processos industriais, fazendo com que a logística começasse a ganhar importância no contexto empresarial. Bom, é nesse período após a Segunda Guerra Mundial, mais especificamente em 1950, que começa uma fase da logística chamada atuação segmentada. Nessa época, se você fosse comprar algo, como uma geladeira, por exemplo, numa loja, você não ia ter uma geladeira branca, cinza, uma de outra cor e vários tipos de modelos. Só tinha um modelo de uma só cor. Naquela época os produtos eram padrão, a Coca-Cola como um refrigerante único e outros produtos mais. Quando você ia na loja, o vendedor preenchia um requerimento de maneira manual mesmo, não tinha computador, a tecnologia da informação que ajudava nisso. Ele preenchia o requerimento manualmente, enviava para o estoque ia ver a disponibilidade do produto e ia programar a entrega. Naquela época, como tudo era feito muito manual, então as coisas demoravam mais. Até mesmo a cotação de pedidos de preços de mercadorias na área de compras também era feita ou por telefone ou o representante do produto que você queria comprar ia na sua loja e você fazia uma entrevista pessoal. Então as coisas eram um pouquinho mais devagar. Eu vou pedir para o meu editor colocar aqui na minha frente o que é chamado de cadeia de suprimento. Da sua esquerda para a direita, você vai ver a fábrica, o centro de distribuição, a loja e o cliente. Essa é a cadeia de suprimento da logística. A loja, ela é um local que tinha estoque, o centro de distribuição também possuía um estoque e a fábrica também tinha um estoque. Os três elementos, antes do cliente, eles tinham um estoque. Isso fazia com que o produto ficasse mais caro, isso ia agregando muito valor ao produto em relação aos custos. Porque se cada um desses três elementos tinha estoque, você tinha, para fazer a manutenção de tudo isso, você precisava de funcionários, precisava de horas trabalhadas, precisava de equipamento, energia. Então o custo de estoque naquela época era muito alto. O que as empresas pensavam? Elas não davam muito valor para o estoque, deixavam o estoque muito de lado, como se fosse algo não tão importante. E elas olhavam para a área de transporte, elas tentavam um frete mais barato com as empresas que trabalhavam com frete, elas tentavam reduzir os custos na parte de transporte, mas não ligavam tanto para o estoque. Então nessa fase de atuação segmentada, um ponto muito importante é que eles tinham um alto custo de estoque. Bom, além de tudo isso que eu falei, algo também muito importante que não acontecia na época é que os elementos da cadeia, a loja, o centro de distribuição e a fábrica, eles não trocavam informações entre si.
para que o produto chegasse com mais qualidade ao cliente. Eles não trocavam informações para que o serviço fosse melhor. E uma frase que eu quero aqui deixar a respeito disso, interessante, é a seguinte: se todos os elementos da cadeia reduzirem os custos sem olhar para toda a cadeia de suprimento, a qualidade do material ou do serviço cairá. Bom, em 1970 começa uma outra fase da logística chamada de integração rígida. Nesse momento, suponhamos que vamos dar um exemplo do centro de distribuição, que está mais ou menos no meio da cadeia. Um exemplo. Nesse momento, o centro de distribuição começa a trocar informações com a loja, começa a compartilhar como é que está o estoque, quanto está faltando, e começa a trocar informações com a loja, mas ele não troca informações com a fábrica. Então, por isso que ela é chamada de fase de integração rígida, porque ainda está muito duro, ainda está muito maciço. A integração entre as empresas ainda é pouca, é apenas com um elemento e não com o outro. Nessa época de integração rígida, começa já a haver uma maior variedade de produtos nas lojas, não mais aquele produto padronizado. Você já poderia andar nos supermercados, já tinha uma maior variedade de cada tipo de produto, de várias marcas. E nesse momento começa a haver uma crise do petróleo nessa época de 1970, mais ou menos. E isso justamente feriu aquilo que era o ponto-chave da logística na época, que era a questão do transporte. Que como houve a crise do petróleo, isso encareceu o transporte de mercadorias, que eu vou pedir para o meu editor colocar o texto aí na frente. Encareceu o transporte de mercadorias, já que o custo do combustível aumentou. Houve também nessa época um aumento nas cidades, o que gerou muitos congestionamentos. Houve uma restrição no horário de circulação das mercadorias nesses centros urbanos, e também houve um aumento nos custos da mão de obra. Então tudo isso encareceu bastante, principalmente a área de transporte. E algo que aconteceu também nessa época foi o avanço da informática trouxe uma melhoria nos processos logísticos. Além disso, houve o surgimento do MRP e o MRP2, que significa Sistema de Planejamento de Recursos de Materiais, tanto o 1 quanto o 2, que trabalhou nos processos de planejamento e otimização dos processos de fabricação de produtos. Segundo o autor Novaes, que é um dos grandes autores da logística, mensalmente a indústria consultava os varejistas para ter previsões da demanda. Essas previsões eram encaminhadas à manufatura, que elaborava o planejamento de produção, que hoje em dia é chamado de PCP, Planejamento de Controle de Produção. O setor de compras era avisado e passava essas informações aos fornecedores. Porém, havia falhas, pois não havia uma correção dinâmica, é o que nós chamamos de real time, correção real, correção em tempo real. Isso era algo que ainda não havia na época. Em 1980 começa uma outra fase chamada de integração flexível. Nesse momento, uma empresa já começa a ter parceria com o seu cliente e com o seu fornecedor, mas não com todos os elementos da cadeia. Por exemplo, o centro de distribuição já começa a ter parceria com a fábrica, que é o seu fornecedor, e tem parceria com a loja, que é o seu cliente, mas não com todos os elementos. Nesse momento também os setores da empresa começam a trocar informações e ter uma interação um pouco melhor, só que não é uma integração perfeita, por isso que ela é chamada de fase de integração flexível. É nesse momento também que surge o EDI, Intercâmbio Eletrônico de Dados, e também surge o famoso código de barras, que nós vemos todos os dias nos supermercados. Bom, e finalmente nós chegamos na nossa fase atual da logística, que começou em 1990, o chamado Supply Chain Management, que é o gerenciamento da cadeia de suprimento. Essa é a fase que nós vivemos hoje. Nessa fase, todos os elementos da cadeia têm uma interação uns com os outros. Desde o fornecedor de matéria-prima, tem uma integração com a fábrica, com o centro de distribuição, com a loja, até o cliente. Eles trocam informações de ponta a ponta. É claro que nem todas as empresas hoje fazem isso. Tem empresa hoje que ainda está vivendo lá na década de 60. Mas o modelo hoje é esse. Eles trocam informações para satisfazer o consumidor final. E existem alguns pontos bem importantes
que fazem o Supply Chain Management ser característica, ser diferente de todos os outros. O primeiro deles, ele busca uma satisfação plena do consumidor final, há um acesso mútuo às informações operacionais e estratégicas entre as empresas, existem parcerias entre fornecedores e seus clientes, há uma forma de agregar o máximo valor ao consumidor final, redução de desperdício, redução de custo e aumento da eficiência e também a interpenetração entre os elementos da cadeia, ou seja, todos os elementos estão se juntando mais para satisfazer o consumidor final. É nessa fase que surgem muitos termos utilizados hoje em dia, como First In, First Out, Cross-Docking, Just-in-Time e muitos outros modelos. É nesse momento que a logística não é mais vista como uma mera geradora de custos, mas agora ela é vista como algo estratégico para as empresas ganharem mercado. Bom, então no nosso vídeo de hoje você pode ver como foi a evolução da logística desde a Segunda Guerra Mundial, como ela deixou de ser militar e foi incorporada nas empresas, viu a evolução até os dias atuais e ainda tem muita coisa que ainda vai acontecer na logística mundial. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Você pode baixar o conteúdo desse vídeo no link que está abaixo. Você verá uma propaganda de 5 segundos no site Edfly. Feche a propaganda, aguarde alguns instantes e através de um outro site você vai poder baixar o conteúdo em PDF. Escreva o seu comentário aí abaixo. Nós estamos aguardando o que você achou desse vídeo, dê as suas sugestões também. Então, até semana que vem.